Hábitos. O que são esses tais de hábitos, né? Hábitos são coisas que a gente faz com frequência, com regularidade. Isso é um hábito. Eu posso dar alguns exemplos triviais de hábitos que você tem, que eu tenho certeza que você tem na sua vida. Melhor, eu não vou nem dizer que eu tenho certeza que você tem, mas que eu torço para que você tenha. Por exemplo, o hábito de tomar banho. Aqui no Brasil, culturalmente, a gente toma banho todos os dias. Então, eu acredito que você tem esse hábito de tomar banho diariamente. O hábito de, acordar e dormir num determinado horário. Isso também é um hábito que muita gente tem essa regularidade. E existem hábitos que são ruins e que a gente também desenvolve, né? Tem gente que rói as unhas, tem gente que tem o hábito de, usar redes sociais mais do que devia. Tudo isso é hábito. São coisas que a gente faz com regularidade e que a gente termina fazendo com um esforço pequeno. Agora, quando eu digo esforço pequeno, eu não quero que você me compreenda mal. Porque eu não estou dizendo que você não precisa se esforçar para fazer acontecer. Você precisa se esforçar, mas você está numa... Sabe o princípio da inércia, né? Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. É quando... Não sei se você já passou por isso, mas quando a bateria de um carro acaba, a bateria da partida, né? O carro não consegue... O motor não consegue ligar. Mas uma vez que o motor ligue e você saia dirigindo, não importa, o carro não vai parar de funcionar. Ele só vai parar se você desligar o motor, aí você vai ter dificuldade para ligar de novo. Mas uma vez que ele tenha ligado, você pode sair com ele, pode andar à vontade. Tá? O hábito faz isso com você. Você já está em movimento, você já está como parte de um processo. Então a energia para você seguir naquele hábito, seguir exercitando aquele hábito, é menor do que a energia que você precisa para mudar. Então, às vezes, a gente tem um hábito que é positivo, é algo que traz para a gente uma melhoria na qualidade de vida, que traz para a gente uma construção de algo que a gente está procurando, mas ainda assim a gente não consegue manter aquele hábito. E essa, na minha opinião, é uma das grandes perguntas da humanidade. Assim. A gente se pergunta, por que a gente não faz coisas que a gente sabe que são importantes e boas para a gente? Por que é que a gente não faz? A gente pode falar sobre várias coisas, né? Fazer atividade física. É hábito. Cara, é hábito. Se você fizer com frequência, vai se tornar cada vez mais fácil fazer. Agora, se você parar um tempo, aí é difícil para voltar. Agora, atividade física é um exemplo bom, porque é algo que é importante, que a gente sabe que é importante, mas que muitos de nós não fazem. E aí vem a pergunta, por que a gente não faz, se a gente sabe que é importante e que é bom? Por que a gente não faz? O nosso cérebro, ele tem uma série de mecanismos que eles funcionam no sentido de dar proteção para a gente, tá? Esses mecanismos são aqueles que fazem com que a gente termine procrastinando certas mudanças e a gente permaneça do jeito que a gente está. E quando eu digo que é um mecanismo de proteção, porque o seu cérebro não quer que você enfrente o desconhecido, que você enfrente o desconfortável, que você busque, tá? Que você busque algo que é diferente do que você já tem, do que você já faz, do que você já construiu. O seu cérebro termina privando você dessas oportunidades para te proteger de possíveis frustrações, até proteger de um mal-estar físico. O teu cérebro quer te proteger, então você vai permanecer do jeito que sempre esteve, fazendo o que sempre fez, do jeito que sempre foi. Esse é o mecanismo pelo qual o teu cérebro te impede de agir de maneira diferente sem um gasto energético muito grande. E esse princípio é o que faz com que a gente termine procrastinando. E, gente, às vezes a gente procrastina coisas que são muito triviais, que são muito simples. Eu posso dar um exemplo para você que eu passei essa semana. Essa semana eu estava procrastinando o cancelamento de uma passagem aérea de uma viagem que a gente ia fazer na semana que vem e que eu e Paola a gente resolveu cancelar por conta da pandemia.
Então, tinha a viagem estava marcada, a gente resolveu cancelar a viagem por conta da pandemia. Então, eu tinha que entrar lá em contato com a companhia aérea para poder cancelar essa passagem. E eu fiquei enrolando para fazer isso. E aí eu fiquei pensando, mas por que eu estou enrolando? Já que é uma coisa tão simples, já que é uma coisa tão trivial, por que eu estou enrolando para entrar em contato com a companhia aérea e cancelar esse negócio? Eu fiquei pensando, bom, na minha cabeça existia uma crença, que era uma crença irracional, de que isso ia ser uma coisa chata, que ia ser demorada, que ia ser desagradável. E quando eu digo uma crença irracional, porque isso estava escondido aqui dentro da minha cabeça, mas se você me perguntasse, você acha que vai ser demorado? Eu ia dizer, não sei. Eu não fiz, então eu não tenho como saber se ia ser demorado ou não. Fato é, eu passei uns 3 dias enrolando para fazer. Tava na minha listinha de coisas para fazer, aí eu, não, beleza, aí arrastava para a lista do dia seguinte, ficava. Ontem eu parei para fazer isso, fazer esse cancelamento. Aí quando eu fui lá cancelar, eu vi o quê? Demorou 5 minutos. Foi uma coisa mega simples. Não precisei falar com ninguém no telefone, eu não gosto de falar no telefone. Não precisei falar com ninguém no telefone, não precisei ligar para nenhum 0800, nada, só no chat lá, resolveu, pronto, beleza, acabou. Por que eu passei, então, tanto tempo para poder fazer isso? Por que não foi uma coisa que eu fiz mais rápido? Porque existiam crenças que estavam ali dentro escondidas. E o mesmo acontece com você em relação aos estudos. Talvez existam certas crenças que estão te impedindo de desenvolver o hábito de estudar, e essas crenças podem não ser completamente racionais. Então, será que, no fundo, você acredita que não merece passar no concurso por alguma razão? No fundo, você acredita que não vai conseguir passar, que não vai persistir, que não vai, ou que você não merece, né, essa vitória, porque lá atrás você, sei lá, foi um mau aluno na escola, fez uma faculdade meia boca. Será que você não acredita que concurso é um negócio só para quem é muito inteligente, pessoas dotadas de um dom sobre-humano, de uma capacidade extraordinária? Será que você não acredita que não vale a pena? Lá no fundo, você não acredita que não vale a pena? É muito esforço para um ganho muito pequeno. Talvez alguma coisa, alguma crença dessas escondidas esteja te impedindo de criar o hábito de estudar. De estudar de verdade. Tá? Eu não estou falando aqui de você pegar um negócio, dar uma lidinha aqui ali, não. Estudar de verdade. E como é então que a gente pode vencer esse negócio? Como é que a gente pode vencer essa inércia? Porque tem a inércia do bem e a inércia do mal, tá? A inércia do bem é quando você já está na jornada, está no ritmo e está no movimento, e você não precisa mais de tanto esforço e de tanta energia para poder seguir. Agora, a inércia do mal é quando você está parado. Então, a energia que vai ser necessária para te colocar em movimento é muito maior do que a energia que precisa para te manter em movimento. Eu posso estar falando alguma besteira aqui do ponto de vista técnico. Como você sabe, eu sou de humanas. Mas eu me reservo esse direito, essa licença poética, tá bom? Eu vou te explicar agora alguns princípios básicos do desenvolvimento do hábito de estudar. E eu preciso que você preste atenção nesses princípios, porque eles podem, de fato, fazer a diferença para você. Por favor, tome agora uma decisão junto comigo. A decisão de fazer diferente. E eu te prometo que se você tomar essa decisão e fizer o que eu vou te ensinar agora, você vai amanhã já ter o embrião de um hábito formado. Mesmo que você agora esteja enfrentando dificuldades, mesmo que você agora esteja num momento difícil, tem gente que está sofrendo nessa pandemia, problemas psicológicos, com tristeza, tem gente que perdeu entes queridos, tem pessoas que se afundaram, né, até na depressão, em outras questões relacionadas à ansiedade, em quadros que talvez você precise de ajuda profissional também. Mas eu te prometo que se você fizer o que eu vou te explicar agora, a sua vida vai ficar um pouco mais fácil. Já amanhã, ela já vai ficar um pouco mais fácil amanhã. A energia que você vai precisar para estudar amanhã já vai ser menor do que a que você vai precisar hoje. E isso inicia um ciclo, tá? Um ciclo. É um ciclo do bem, né? Como é que eu posso dizer? Do estabelecimento do hábito de estudo, tá? Um ciclo mesmo. Ele começa agora, ele vai se iniciando, quando você menos esperar,
você vai estar conseguindo estudar uma quantidade de horas que você nunca imaginou com regularidade. E a regularidade é o primeiro dos pontos que eu quero tratar aqui com você. Veja, formar um hábito demora um tempo. Não é você fazer uma vez que vai transformar aquela ação num hábito. Não é. Para você formar, para você criar um hábito, vai ser necessário persistir algumas vezes. Tem algumas pessoas que dizem que você precisa fazer durante 21 dias para se tornar um hábito. Eu acho que beleza, né? É um padrão que é fácil da gente buscar atingir. Esse padrão de 21 dias. Então me acompanha aqui. Você vai passar 21 dias fazendo isso que eu vou te dizer agora. Presta bem atenção, tá? Primeiro ponto do hábito, para você poder manter essa regularidade durante 21 dias, é você decidir antes o que você vai fazer no momento, né, daquela ação que você quer tomar. Então, não adianta você simplesmente tomar uma decisão. Eu vou estudar. A partir de hoje, eu vou estudar para concursos. Se você não decide como aquilo vai ser feito, em que momento aquilo vai ser feito, quais são as ferramentas que vão ser utilizadas, não adianta muita coisa. Então a decisão não é assim tão simples e trivial. Você tem que decidir o que e tem que passar pelo como. Ah, eu vou estudar para concursos. Beleza. Como você vai fazer isso? Onde é que você vai estudar? Qual vai ser o seu cantinho de estudos? No Instagram a galera adora, né? Tirar foto do cantinho de estudos para postar, né? Tirar foto do cantinho. Aí o cara posta lá a mesa toda organizada, as canetas coloridas, né? Coloca, eu tô aderindo às canetas coloridas também. Aí coloca as canetinhas coloridas, tudo bonitinho em cima da mesa, assim, né? O papel, né? Coisa mais linda. Aí tem um lugarzinho para colocar o notebook e tal, né? Coisa linda. Agora, veja, você não precisa de um canto de estudos fantástico não, tá? Eu brincava com a minha irmã. A minha irmã, na época de estudar no ensino médio, assim, né? Aí ela leu uns livros, umas coisas sobre estudo, não sei o quê. Aí uma vez ela estava estudando na mesa da sala, assim, né? Sentada estudando e tal. E ela estava num lugar da mesa que eu achei meio estranho, porque atrapalhava um pouquinho a passagem, né? Aí eu falei, ó, senta naquela cadeira ali, não fica nessa não. Aí ela falou assim, não, eu quero sentar aqui porque aqui tem luz natural entrando pela esquerda, que é o ideal para você estudar. Luz natural entrando pela esquerda. Aí eu olhei aquilo ali e falei, né, luz natural entrando pela esquerda, né? Tipo assim, vai estudante Nutella, tá? Gente, não precisa ter luz natural entrando pela esquerda, véio. Se puder, beleza. Mas se não puder, vai ter um lugarzinho para você estudar. Agora, é importante que você decida antes qual vai ser esse lugar, entendeu? Não é na hora de estudar. Se você para e diz, amanhã eu começarei a estudar às 8 da manhã. Aí quando for 8 da manhã, você olha para um lado, olha para o outro, faz, onde é que eu vou estudar mesmo? Não sei. Você vai gastar um tempo tomando essa decisão. Tempo e energia. E o tempo e energia na hora de estudar devem ser dedicados ao estudo. E não a essa tomada de decisão de coisas acessórias, de coisas triviais, que podem ser resolvidas por você antes. Então arrume qual é o canto que você vai estudar. Não vai ser o cantinho perfeito no início, não vai. Não vai ser o cantinho maravilhoso, com luz, bonitinha, não sei o quê, que vai ter seu armário, que vai ter o canto para deixar as coisas, não sei o quê. Não. Agora, você vai saber em que cadeira você vai sentar e qual mesa você vai usar. E pronto. Aquela cadeira e aquela mesa tem que estar disponíveis no horário que você se dispôs a estudar. Aí chegou o horário, você senta naquele lugar, naquela cadeira, naquela mesa e estuda. Ah, dá para melhorar o cantinho de estudo? Sempre dá, ué. Sempre dá. Sempre dá para arrumar uma luminária melhor, né? Sempre dá para ter um lugar mais ventilado, sempre dá para ter o cantinho mais organizado. Tem gente que coloca quadro de cortiça, né? E prega os papéis com resumo, com esquema, mapa mental, não sei o quê. Dá para fazer tudo isso. Mas não espere ter tudo pronto para poder começar a ajudar. Senão, meu velho, você não começa nunca. Você vai esperar ter o cantinho perfeito, o melhor equipamento, o melhor material, o melhor... Não, dá para começar sem ter o melhor de tudo. Dá para começar com o que você tem agora. É assim que a gente começa. Então, você vai tomar algumas decisões antes do momento. Você vai decidir que horas você vai começar. Você vai decidir onde você vai estudar, como é que vai ser esse cantinho de estudos. Você vai decidir qual material você vai estudar e qual matéria. Né? Ou melhor, qual matéria e, consequentemente, qual material que você vai usar. Então, olha, se você pretende começar a estudar hoje, depois de acabar essa live aqui, eu vou te dar meus parabéns se você fizer isso, me marca lá no Instagram, tá? Tira foto do cantinho, me marca e diz que começou porque você estava na live e tal, né? Eu vou repostar e eu vou ficar emocionado aqui.
Mas faça isso, tá? Se você vai começar a estudar agora, beleza. Aí você vai pro seu cantinho lá que você escolheu, você começa por alguma matéria que cai em vários concursos, para você não precisar ter muito trabalho para escolher a matéria. Tem gente que fica num sofrimento danado com esse negócio. Ah, eu não sei qual matéria eu vou estudar, porque língua portuguesa é uma matéria que não sei o quê, eu já fui bom nesse negócio, mas agora vai muito tempo que eu não estudo, então eu não sei se eu começo por aqui, ou se eu ataco o direito administrativo, que é uma coisa que eu nunca vi na minha vida e é uma novidade, não sei o quê. Gente, não importa muito. O desenvolvimento do hábito passa pelo aperfeiçoamento das atividades que você vai desempenhar. Então, enquanto você está desenvolvendo o hábito, você vai estudar melhor. Não dá para desenvolver o hábito começando perfeito. Não, você nunca vai começar perfeito. Você vai começar meia boca. Tem um cara conhecido que diz, né, que se você não tiver vergonha do que você fez no início, você começou tarde demais. Você tem que ter vergonha do seu início, porque o primeiro dia que você parar para estudar vai ser o pior dia. Vai ser o pior dia. Como é que você quer no primeiro dia já começar com uma coisa maravilhosa? Não. Você vai começar e vai ser um estudo meia boca. Você vai perder a concentração. Vai ser difícil se manter ali sentado na cadeira aquele tempo. Mas você precisa começar. E quanto antes você começar, melhor. Mesmo que seja de um jeito meio mais ou menos. De um jeito não tão organizado assim. Por isso eu recomendo que você comece a estudar mesmo antes de fazer um planejamento. Planeje o seu dia de amanhã. Beleza. Aí no dia de amanhã você resolve que hora você vai estudar, qual material vai usar, não sei o quê. Mas não precisa planejar o mês inteiro agora não. Planeja o dia de amanhã. Amanhã você estuda, planeja o dia depois de amanhã e vai. Daqui a uma semana, quando você tiver já um hábito mais desenvolvido, né, lembra, 21 dias, né? Precisa 3 semanas para desenvolver, para ter um hábito estabelecido. Mas daqui a uma semana já vai estar melhor do que está hoje. Aí você para, daqui a uma semana, aí você faz o planejamento para um mês, não tem problema. Mas por enquanto, você pode sim começar a estudar, mesmo sem ter o melhor planejamento do mundo, mesmo sem ter a coisa mais organizada do mundo. Não tem problema. Guarde bem o que eu estou dizendo. Não tem problema. Comece hoje, com o que você tem hoje. Beleza? Esse é um ponto importante para você ter um hábito. É começar logo, sem pensar muito. Porque quando a gente começa a pensar, vem as justificativas racionais, né? Eu vou te dar um exemplo meu, que eu tenho repetido com muita frequência, mas porque é o que eu estou vivendo com muita intensidade. Que é o seguinte, eu estou correndo de manhã cedo. Então, como é que eu comecei esse negócio? Pandemia, aquele negócio todo. E na pandemia, o sedentário tem a melhor desculpa do mundo, né? Que é, pandemia, pô, eu não posso sair de casa, como é que eu vou, né, me arriscar? Aí o sedentário fica naquela zona de conforto mesmo, né? Eu tô de boa, né? Porque eu não tenho condições de assumir esse risco, então eu vou ficar em casa, comendo feito um doido, né? Engordando e, né? Enfim. Chegou um momento da pandemia que eu pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Não tem mais condição. Não dá. Pra ficar desse jeito não dá. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu resolvi caminhar aqui no bairro. Comecei a caminhar. Caminhada só. Caminhada leve. Depois a caminhada mais intensa. Aí tem o aprendizado de onde eu consigo caminhar, para ver quais são as ruas que são mais organizadas, que tem calçada, tem um lugar que não tem. Aqui tem ruas que não são calçadas, né? Que é rua de chão batido. Então não é legal andar lá, porque você pode tropeçar, virar um pé, alguma coisa assim. Aí eu fui vendo qual era o melhor percurso. Aí depois eu comecei a conseguir caminhar com um ritmo mais acelerado. Aí eu percebi a necessidade de medir o tempo que eu estava caminhando para poder me comparar, né? Saber se eu estava caminhando mais do que no dia anterior e tal. Então eu comecei a medir esse tempo, comecei a melhorar o tempo, a caminhar mais rápido, caminhar no ritmo mais... Depois de um tempo, né, depois de uns 2 meses assim, eu já tinha 2 percursos diferentes, um com mais tempo, outro com menos tempo. Se eu estava com mais pressa, eu ia no menor. Se eu estava, né, com o dia mais sossegado, eu ia no maior. Um era 3 km, outro 5. E aí vai, papai, medir o tempo. Beleza. Chegou uma hora que caminhar já não era mais suficiente. Aí eu comecei a correr. E veio naturalmente essa necessidade. Porque o hábito já estava estabelecido. Quando a gente estabelece o hábito, é difícil a gente parar. Você sabe que se você parar vai ser difícil voltar depois. Então você vai, você segue. E as coisas vão ficando mais fáceis. E aí chega numa hora que as coisas ficam fáceis no nível que você quer se desafiar. Então talvez essa seja a hora em que você vai pegar aquela matéria que tira teu sono, entendeu? Você vai estudar contabilidade, você vai estudar estatística, vai estudar não sei o quê. Aquela matéria que te deixa meio desanimado. Aí na hora que você estiver bem, tá com ritmo, tá não sei o quê, você fala, agora eu vou derrubar essa danada dessa contabilidade. Agora essa desgraça não me persegue mais.
né? Vou derrubar essa contabilidade, isso aí vai sair da minha vida, vou extirpar aqui do meu caminho. E você vai, estabelece o hábito, segue. O que aconteceu comigo? No momento em que eu me vi me desafiando a correr, eu comecei a correr. Aí comecei, disse, não, quando chegar naquele ponto ali do percurso, eu começo a correr para ver até onde eu consigo chegar. Primeira vez eu corri 300 metros e cansei. 300 metros, pô. Tava cansado. Parecia que ia morrer. Só que aquilo ali foi melhorando. Já faz quase um mês que eu tô agora correndo em vez de só caminhar. Então era 300 metros, 400, 600, 800. No dia que eu corri 1 quilômetro a primeira vez, eu fiquei emocionado. Acho que foi a primeira vez na vida que eu corri 1 quilômetro sem parar, assim, sem precisar alternar com a caminhada, né? Aí eu, caramba, velho, 1 quilômetro, putz, até postei, né? Fiz stories, não sei o que e tal. Ontem, hoje eu não fui correr, mas ontem eu corri 3,4 quilômetros. Veja a evolução. Em pouco tempo. Por quê? Porque virou hábito. Você vai estudar de maneira muito mais produtiva quando você conseguir estabelecer o hábito. Aí você começa logo, você toma previamente essas decisões bobas. No meu caso era o quê? Separar o tênis, separar a meia, a roupa que eu ia usar no dia anterior. Porque aí no dia seguinte, de manhã cedo, que é o horário em que eu saio, se eu acordasse e batesse uma preguiça, eu ia olhar assim e dizer, ah, mas não tem roupa mesmo? Ah, mas eu nem sei se tem uma meia limpa para eu usar. Então eu deixava tudo separado, bonitinho, para não me dar chance de me sabotar. Talvez você, concurseiro, esteja se sabotando nos seus estudos. Infelizmente, isso acontece com muita gente. E como é que a gente se sabota no desenvolvimento do hábito de estudar? Quando a gente se dá certas desculpas. E as desculpas são essas. Ah, eu tenho uma vida muito atribulada. Ah, mas eu trabalho. Como é que eu vou estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Ah, mas eu tenho uma família, eu cuido do meu pai idoso, eu tenho filho pequeno. Ah, mas eu tenho um emprego e esse meu emprego me paga bem. Para que eu vou estudar para concurso? Gente, essas desculpas, né, essas ideias, eu nem diria ideias erradas, né, mas são ideias que te impedem de se desenvolver, de crescer, de progredir, de fazer o seu melhor. Não se entregue a isso, não. Tem algo muito melhor esperando por você. Só que o que você precisa fazer para chegar lá é uma maratona, não é um tiro de 100 metros, não. Você não precisa ser o Usain Bolt, não. Você precisa ser um daqueles maratonistas magrelinhos, sabe? Que o cara começa a correr e não para mais. O cara vai lá. Pum, pum, pum. Aí você, maratona é interessante porque quando tem maratona em Jogos Olímpicos, né? A prova nunca é transmitida toda de uma vez, né? Porque demora tanto. Que, pô, dá tempo de você assistir, sei lá, um jogo de futebol, 2 jogos de basquete, uma competição de ginástica olímpica e a maratona tá rolando. Aí, geralmente, quando isso é transmitido na TV, ele fica cortando, né? Ele mostra a maratona, aí mostra um pedacinho, depois volta. Mostra um pedacinho, depois volta. Aí, eu me lembro, sempre tenho a impressão de dizer, esse cara ainda tá correndo, velho. Desde aquela hora. E ele tá lá, ó. Mantendo o ritmo, mantendo o ritmo. E estudar para concurso é desse jeito. Você precisa pegar o ritmo e manter o ritmo. Não precisa correr que nem um desesperado, acabar com a sua vida, não. Não. Você precisa manter o ritmo. E para isso acontecer, você precisa desenvolver o hábito. Aí, ó, falei sobre a regularidade, falei sobre as decisões prévias que precisam ser tomadas. Então, tudo, veja, para você desenvolver o hábito de estudar, você vai começar e tudo que precisa ser resolvido para você começar, você precisa decidir antes. O lugar onde você vai estudar, o material que você vai usar, a matéria que você vai estudar, tudo tem que ser decidido antes, tá? A hora de estudar é hora de estudar, não é hora de resolver mais nada. Senta e estuda. Mas não é só isso. Você precisa, para criar um hábito, estabelecer também um sistema de recompensas. Estabelecer um sistema por meio do qual você possa reconhecer o seu próprio progresso, você possa reconhecer o seu próprio desenvolvimento naquele ponto, e você pode se recompensar por aquilo. Quando eu estudava para concursos, eu tinha um sistema de recompensa muito peculiar, meio bobo até, meio trivial, mas era assim, quando eu conseguia estudar 3 horas, eu parava e assistia um episódio de uma série que eu estava assistindo. Sempre gostei muito de série, filme e tal. Então eu fazia isso. Estudei 3 horas, aí eu, pô, agora eu vou me dar de presente 40 minutos para assistir um episódio da minha série favorita do momento. Eu ia lá e assistia. Depois voltava. 3 horas, 40 minutos
de série e tal. Para mim funcionava. Para você talvez seja uma outra coisa. Meia hora de leitura do seu livro favorito lá, para quem gosta dos romances. Talvez seja, sei lá, uma ligação com seu namorado, com a sua namorada. Uma saidinha de casa, tomar um sorvete na esquina, não sei. Mas você pode se recompensar. Dentro de certos marcos, você pode se recompensar. Você pode se dar certos privilégios. Tá? E não tem problema nenhum nisso. Pelo contrário, é uma coisa bacana de se fazer. É uma coisa legal de se fazer. E um segundo ponto nesse sistema de recompensas é que você precisa, dentro da sua sistemática, estabelecer uma metodologia para marcar em algum lugar quando você cumprir a sua meta. Então não é apenas ir lá e fazer o que você se propôs a fazer, mas que exista um lugar onde você registra isso. A maneira mais simples de fazer é num papel, fazendo um checkbox. Checkbox é o quê? Um quadradinho que você vai lá e marca. Eu não sei se você já usou algum sistema de gestão de tarefas alguma vez, mas esses aplicativos funcionam sempre do mesmo jeito. Você cumpriu a tarefa, aí quando você clica, das duas uma. Ou ele marca um checkbox do lado, ou então ele risca a tarefa. Né? Pum. Mas ele faz um registro gráfico de que você fez aquilo ali. De que você cumpriu aquilo ali. É um registro gráfico. Então você marca, pum, checkbox. Ou riscou a tarefa. Isso pode parecer bobagem, mas do ponto de vista neurológico, o pessoal da neurociência fala que comemorar esse cumprimento de metas é importante. E ter um registro disso também é importante. Às vezes a gente tende a achar que não produziu muito ou que não fez muita coisa. E quando a gente tem um registro do que foi feito, a gente tem condições de olhar para trás. Você entende o que eu estou querendo dizer? Você consegue olhar para trás. Você consegue olhar e dizer, putz, ainda falta um pouco para eu acabar de estudar, sei lá, direito constitucional, mas eu já estudei 387 horas dessa matéria. É muita hora, pô. É muita hora. É uma pós-graduação. Vou dar um exemplo besta aqui. Mas quando você tem um registro do que você está fazendo, as coisas ficam mais simples. No meu tempo de concurseiro, eu nunca consegui bater um edital. Eu tenho essa pendência que eu nunca vou resolver. Porque eu não vou mais estudar para concurso. Né? Mas eu nunca consegui bater um edital. Eu nunca consegui fazer isso. Mas eu ficava tranquilo na hora de fazer a prova, porque por mais que eu não batesse o edital, eu sabia que eu tinha estudado 85%, 90%, né, dos temas, porque eu tinha um acompanhamento. Porque eu tinha uma planilha e eu registrava isso nessa planilha. Eu registrava lá todos os temas que eu tinha estudado. Então, na hora que eu olhava e me dava um desânimo assim de pensar, poxa, mas eu acho que eu não estudei tanto assim, eu conseguia olhar para aquela planilha e saber o tanto que eu tinha estudado até aquele momento. E isso podia ser para mim comemorado. Isso podia ser para mim uma coisa positiva que eu ia levar no desenvolvimento do meu hábito, né, no crescimento dessa minha jornada, né, do meu progresso. E dessa forma eu consegui desenvolver o hábito de estudar. E eu sei que você também pode desenvolver esse hábito. Qualquer pessoa pode desenvolver esse hábito. Desde que você comece logo. Não espere que você tome antes as decisões que são periféricas, são acessórias, e deixe só a execução para o momento que foi determinado. Então, decida tudo antes que você puder. E que você marque e comemore o cumprimento dessa sua meta. Dessa forma, você vai conseguir desenvolver um hábito de estudar. E quem passa em concursos é quem tem o hábito, e não a pessoa que abdica de tudo na vida, inclusive da saúde, dos amigos, da família, em nome de um sonho. Não é isso. Não é isso que você precisa fazer. Você precisa incorporar esse sonho na sua rotina, no seu dia a dia. Estudar para concursos não é um tiro de 100 metros. Não é uma corrida de 100 rasos, não. Não é. Estudar para concurso é uma maratona. Demora um pouco até você conseguir ser aprovado. Nos casos em que as pessoas passam mais rápido, demora alguns meses. E aí? Você vai passar alguns meses isolado do mundo? Não faça isso. Não vai fazer bem para você, nem para as pessoas que você ama. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor esse universo, entender melhor essa criação de hábito. Se você chegou até aqui, deixa o seu like. Se você ainda não está inscrito, se inscreva,
para você continuar recebendo os vídeos que eu publico aqui. E se você quiser conversar comigo, deixe seu comentário ou me mande uma mensagem lá no Instagram ou nas outras redes sociais. Eu tô em todas elas, tá? Precisando de mim é só chamar. Meu nome é Paulo Guimarães e eu ajudo pessoas normais como você a organizarem os estudos para chegarem aos 90% de acerto em qualquer matéria. Um grande abraço, sucesso, bons estudos e até a próxima.